Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que é uma política pública? Ou, mais ainda, sabe como é que as políticas públicas devem ser implementadas para que sejam bem-sucedidas? Solta a farpa aí. Arame farpado! Pois é, pessoal. Começando então, portanto, mais um programa aqui no Arame Farpado. Meu nome é Igor Nunes, do canal Arame Farpado, e vamos, portanto, continuar o nosso ciclo. Falando em ciclo, hoje eu vou falar para vocês o que é o ciclo de políticas públicas. Mas antes, claro, de falar de ciclo de políticas públicas, é importante que você saiba o que é uma política pública. Bom, em bom português, de maneira bem clara, uma política pública nada mais é do que o que um governante deve fazer ou não fazer. E claro que isso impactará direta ou indiretamente aos seus cidadãos, principalmente aos munícipes, que, como eu já disse, é onde se materializa uma política pública. Por que isso é importante? Porque uma política pública mal implementada é melhor que não se faça nada. Repito, uma política pública mal implementada é melhor que não se faça nada. Por quê? Por uma questão muito simples. Os recursos públicos, eles são sempre escassos, enquanto que a demanda da sociedade, ela é sempre maior, é sempre infinita. As demandas da sociedade são sempre infinitas, enquanto que os recursos públicos são sempre escassos. Portanto, há uma necessidade, esse é o grande dilema da economia, inclusive. Portanto, há uma necessidade de tentar diminuir esse gap, esse abismo que existe entre a escassez do recurso e entre a infinidade de demanda da sociedade. Então, eu preciso, uma política pública bem implementada tem o objetivo de aproximar essas duas coisas, para que o dinheiro seja bem aplicado, consequentemente, a gestão do recurso seja bem feita, seja bem gerida, tá legal? Esse é o objetivo, portanto, de uma política pública bem implementada. E quando eu falo em implementação de política pública, o principal de uma política pública trata-se justamente de fazê-la com metas, com objetivo, tá legal? Eu vou falar primeiro da teoria, como é que se deve implementar uma política pública, seguindo o ciclo de políticas públicas. E logo na sequência eu vou dar um exemplo prático, voltando à nossa cidade laboratório, a cidade de Berizal, do que não se deve fazer ao se implementar uma política pública. Tá legal? Portanto, vamos lá. Então, numa política pública, pessoal, já falei que é aquilo que se deve fazer ou não se deve fazer, mas que vai impactar diretamente nos cidadãos. Bom, a primeira coisa que um gestor ele tem que analisar, inclusive esse é um grande problema das políticas públicas, é justamente a dificuldade de seguir os ritos de implementação de uma política pública. Você não implementa da sua cabeça, daquilo que você quer fazer, da maneira como você quer fazer, não. Existe um rito que tem que ser seguido. E um grande problema da implementação que leva ao insucesso das políticas públicas é justamente a falta de seguimento desses ritos. Então, siga o rito e tem meio caminho andado para o sucesso da política. Meio caminho. Outro caminho vai depender do que eu vou falar aqui agora. Então, a primeira coisa numa formação da política é a chamada agenda, formação da agenda. O que é isso? A agenda? Bom, o gestor assume e a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: existem várias demandas, vários anseios, várias necessidades da sociedade. Portanto, o gestor, juntamente com sua equipe, ou até mesmo com participação popular, é a hora que ele senta e vai listar os problemas. E não só, além de listar todos os problemas, é preciso priorizá-los. Por quê? Pelo simples fato que eu disse aqui anteriormente. Os recursos são sempre escassos. Não dá para um gestor ficar trabalhando dizendo que não tem dinheiro, que diminuiu o recurso, não dá.
O recurso, ele é sempre e sempre será escasso. Portanto, tem que fazer uma boa gestão desses recursos públicos para diminuir esse gap, fazer com que essa escassez se aproxime dos anseios e da necessidade da sociedade. Portanto, é preciso, primeiramente, listar os problemas, enumerá-los e dar prioridades. Esse aqui é mais importante, o segundo mais importante, o terceiro mais importante e assim por diante, tá legal? Uma vez que priorizou-se, portanto, bota aqui, o editor, número 1, aqui no cantinho da tela, agenda. Portanto, formação da agenda. Fez a agenda, vamos para a segunda etapa do ciclo. Qual que é a segunda etapa? A formulação da política pública. Essa etapa é importantíssima porque é aqui que vamos listar os planos para resolver aquele problema agendado. Tá legal? Aqui na agenda tem um problema, nós vamos agora formular uma maneira de solucionar esse problema ou de mitigá-lo, de amenizá-lo, para resolver as necessidades, os anseios da sociedade. Tá legal? Então, na formulação, aí que eu venho um plano A, um plano B, um plano C, e aqui, senhores, é importantíssima a participação popular. Não dá para um prefeito, para um governador, para um presidente ficar na sua salinha lá no ar-condicionado, bonitinho, ouvir um ou outro e tomar as decisões a partir daí. Uma mesinha redonda com 3, 4. Ou às vezes, como acontece lá na minha cidade, uma pessoa só. Um prefeito. No máximo, às vezes, com um assessor. E tomar formular as políticas todas e dali tomar-se as decisões. Não dá. É nesse momento que a população tem de participar. Por quê? Porque os anseios são dela. Os anseios não são do prefeito. Os anseios não são dos secretários. Os anseios são da sociedade. Portanto, a sociedade tem que participar desse momento da formulação de políticas públicas. Olha, eu aprendi na faculdade, no meu curso de gestão pública, com os meus mestres, algo que eu vou levar para sempre, desde a primeira aula até a última. Essa é a nossa, digamos, a bandeira do curso. Eu aprendi que se eu tivesse que resumir tudo que eu aprendi numa única frase, o que um gestor tem de fazer, se resume a isso. Recursos públicos devem ser utilizados para atender a necessidade ou as necessidades da sociedade. Eu vou repetir. Recursos públicos devem ser utilizados para atender às necessidades da sociedade. Recurso público não é para ser utilizado para resolver o seu próprio problema, para resolver a sua necessidade, legislar em recurso próprio, ou atender apenas às necessidades de um grupinho, de uma elite ou de sua família. Tá legal? Recurso público não é para isso. O público é para atender as demandas da sociedade. Então, seu prefeito, você que estiver me ouvindo aí, vocês prefeitos de qualquer cidade que sejam, de uma vez por todas, utilizem os recursos públicos para esses anseios. Só assim o nosso país vai melhorar. Quando deixarmos de fazer gestões para nós próprios, para os gestores próprios, para a família dos gestores e assim por diante. Tá legal? Então, uma vez que se faz então essa aqui no cantinho, bota aqui para mim aqui, o editor, bota aqui no cantinho, então agenda, segunda aqui, formulação da política. Então, eu vou colocar, bom, eu quero solucionar um problema. Então, eu posso propor isso. Então tá legal. A população participa, chega-se, portanto, à decisão de qual será a política que vamos implementar. Feito isso, diagnosticou o problema, formalizou a política, eu passo então agora para cá, bota aqui para mim, para a chamada tomada de decisão. Então eu tenho aqui os meus planos, meu pacote, eu tenho aqui várias soluções. Eu tenho solução A, solução B e solução C. Qual eu escolho? Eu parto para cá, bota aqui para mim, tomada de decisão. Então é a hora de tomar a decisão. Porque aqui, além da participação popular ser importante,
o gestor aqui ele tem que estar muito atento, porque eu tenho que tomar decisões com base nos meus recursos. Eu não posso, por exemplo, a solução para a saúde seria implementar mais 5 hospitais na minha cidade. Bom, mas se eu não tenho recurso para isso, essa alternativa não deve ser levada em conta. Eu tenho que procurar uma solução prática, pragmática, que resolva o meu problema e que eu possa, esteja ao meu alcance. Não adianta eu propor coisas também que a prefeitura não vai conseguir cumprir. Portanto, aqui nessa etapa, senhores, já é importante ter os recursos alocados. A solução para a saúde será, daquele bairro, implementar um hospital naquela região. Eu tenho recurso para isso? Tenho. Checa lá, tem. Então, eu já aloco o meu recurso. Então, essa etapa é importantíssima. A tomada de decisão tem que ser com base em resolver os anseios, mas a solução tem que ser prática. Tem que ter recurso para aquilo. Tem que ter, pelo menos, uma contrapartida para conseguir recurso do Estado, recurso estadual, recurso federal. Tá legal? Muito bem, então uma vez que eu diagnostiquei, coloquei na agenda, formulei a minha política, tomei a decisão, agora sim, eu passo para cá, coloca para mim aqui, editor, a minha implementação da política pública. Então só nessa etapa agora, depois de tudo muito bem calculado, com a população participando ativamente, mostrando quais são os seus anseios, participando das decisões, alocando os recursos, eu chego aqui agora e digo, tá ok, vamos implementar a política pública. E aí, essa política, portanto, ela é implementada e eu venho para a última etapa do meu ciclo. Coloca aqui para mim, que é uma etapa importantíssima. Coloca aqui, ó, avaliação. Avaliação. Então, meu ciclo, ele termina aqui? Não. O primeiro ciclo, sim. É a avaliação. Eu avalio se a minha política foi bem implementada. Aqui eu vou ter que analisar os resultados. Com base na satisfação popular, é importante, ou até mesmo utilizar indicadores, alguns índices do IBGE, e, por exemplo, na educação pode-se usar o IDEB para ver se melhorou, se for uma política pública voltada para a educação. Eu vejo, rodo o ciclo, ok, de um ano para o outro melhorou. Melhorou o suficiente? Não sei. Aí, essa questão de ser suficiente ou não, senhores, ela é importante aqui nessa etapa de tomada de decisão. Porque quando eu tomo a decisão, eu tenho que, com isso, estabelecer metas, objetivos da minha política pública. Eu não posso fazer isso aqui de maneira aleatória. Depois, como é que eu sei se o resultado foi bom, foi satisfatório? Eu sei porque aqui, na tomada de decisão, eu estabeleci a minha meta. Por exemplo, na minha cidade, Berizal é a última cidade no IDEB da região. São 17 cidades no Alto Rio Pardo, lá no norte de Minas, e Berizal é a 17ª cidade, tem o pior IDEB da educação básica. IDEB é um índice que mede a educação básica, a qualidade do ensino e educação básica. A minha cidade tem o pior IDEB da região, o pior. Então, se eu implementei uma política pública, o que eu faço? Eu estabeleço que eu quero melhorar esse IDEB e eu falo o seguinte, olha, eu quero como meta trazer a minha cidade no primeiro ano de 17º lugar para o 10º lugar. Joia. Então, se eu conseguir, se eu girei o ciclo, virou o ano e o meu IDEB foi de 16º para 10º lugar, minha política foi bem estabelecida. Eu vou te dar um exemplo. Pega seu celular aí. Pega seu celular. Coloca para mim. Vai, tô te esperando aí, ó. Fica olhando para mim, não. É para você pegar seu celular. Pega aí, vai aí no Waze. Todo mundo tem Waze, ou então Google Maps. Tá? Todo mundo pega o Google Maps aí. Eu tô falando Waze, que para mim é o melhor aplicativo que tem para localização de GPS. Porque tem informação do trânsito, é muito eficiente, é mais que eficaz, ele é super eficiente, muito efetivo no que ele se propõe a fazer. Então todo mundo liga aí o Waze aí, tá? Tô esperando. Ligou aí? Ligou o Waze? Muito bem. Agora eu vou te perguntar. Qual foi a rota traçada aí, sugerida pelo Waze? Qual foi a rota traçada? Você deve estar olhando assim para mim. Peraí, como assim rota traçada? Você não falou para onde é que eu quero ir? Eu não tem como traçar a rota. O Waze não vai me dar a rota enquanto eu não falar para onde eu quero ir.
enquanto eu não falar qual o objetivo da viagem, qual é a meta, onde eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Então repara só, nem mesmo o Waze, que é um dos melhores aplicativos para GPS, te leva para algum lugar se você não estabelecer uma meta para ele, se não estabelecer onde você quer chegar. Nem o Waze funciona. Ele fica parado, esperando uma ordem. Assim é a implementação de uma política pública. Se você estabelece uma política e não coloca uma meta, um alcance onde você quer chegar, é melhor você nem fazer. É melhor você nem implementá-la. Porque a chance de dar errado é muito grande e mais do que isso, você não vai ter como mensurar depois a qualidade dessa política. Se o resultado alcançado foi satisfatório ou não. É preciso estabelecer as metas. Portanto, e mais do que estabelecer as metas, você tem que depois, a cada etapa, essa avaliação você faz aqui, mas também é necessário que você avalie cada um dos processos para garantir a efetividade da sua política. Então, eu não posso deixar só para lá no final fazer essa avaliação, não. A avaliação ela é feita, na verdade, o acompanhamento tem que ser feito em cada etapa. Fiz. Avaliei. Aí eu tenho que ver, bom, foi satisfatório? Ok. Se foi ok, então continua com a política como está. Se não foi satisfatória, ou melhor, se não foi satisfatório o resultado da minha política pública, então eu tenho que diagnosticar onde estava o meu problema. Será que foi lá na agenda? Será que talvez eu achei que o problema era aquele, mas o problema era outro? Então o problema estava aqui na agenda. Ou o problema foi aqui, na formulação da política. Talvez a minha solução proposta não foi legal, nem aqui, nem a tomada de decisão. Ou pode ter sido um problema na implementação da política pública. Alguma coisa aconteceu, quer dizer, eu acertei qual era o problema, tomei a decisão correta aqui na formulação, na tomada de decisão, mas alguma coisa na implementação deu errada. Então eu tenho que verificar. Por isso que é necessário, é importantíssimo que você avalie e acompanhe em cada etapa do ciclo de políticas públicas. Então, essa é a teoria do ciclo. Agora, só como um exemplo, eu vou te dar um exemplo agora do que você não deve fazer. Então, eu vou voltar ao nosso laboratório. Você lembra dele? A cidade de Berizal, lá no norte de Minas Gerais, que tem sido nosso laboratório, porque lá tudo de ruim de gestão pública, lá tem. Lá é um prato cheio para você estudar gestão pública. Cada etapazinha, cada migalha que você conseguir pegar de gestão pública, de má gestão pública, lá tem. Então, é um laboratório imenso. E deve servir para a sua cidade também. Então, vamos lá. Por exemplo, lá na minha cidade, o prefeito assumiu o mandato em 2017, em janeiro de 2017, e já nos primeiros dias de governo, ele colocou uma matéria no site da prefeitura, dizendo que Prefeitura de Berizal encontra frota sucateada. Em primeiro dia de mandato, o prefeito de Berizal encontra frota sucateada. Quer dizer, o município ele pegou o município sem ambulância, sem carro para secretarias, sem carro para transporte escolar, mas havia carro para ele, para o gabinete do prefeito. Havia uma Palio quente para o prefeito, carro do gabinete do prefeito. E aí, no terceiro mês de mandato, quer dizer, o prefeito está aqui na agenda, estava na agenda, ele diagnosticou o primeiro problema. Olha, nós temos um problema, é prioridade. Por que prioridade? Porque o município não vai funcionar se não tiver carro para poder locomover as pessoas para outras cidades, para levar pacientes, porque a cidadezinha é muito pequenininha, não tem hospital, tem que levar para Taiobeiras, levar para Montes Claros, enfim. Ok, até aqui tudo bem, maravilha, ele diagnosticou um problema e priorizou-se. Aí na tomada aqui na formulação da política, na tomada de decisão, sabe o que o prefeito fez? Em vez de comprar uma ambulância, em vez de comprar carros para secretarias ou para transporte escolar, ou ônibus, sabe o que o prefeito resolveu comprar? Uma Jeep Compass, bota a Jeep Compass para mim aqui, a Jeep Compass do prefeito, comprou a Jeep Compass no valor de R$100 mil, uma Jeep Compass no valor de R$100 mil para o gabinete do prefeito, ou seja, para ele rodar, para ele.
talvez era o sonho, tal, queria ter uma SUV e resolveu então comprar uma Jeep Compass para ele exclusivamente rodar. Ninguém mais pega, nem mesmo motorista tem lá. Existe um motorista contratado, mas não foi para isso, mas na prática não dirige o carro. É o Jeep Fantasma. E aí, olha só que engraçado. Então o prefeito errou na política, certo? Porque ele mais do que errou, na verdade. Ele mais do que errou, porque ele errou ao tomar a decisão de se comprar uma Jeep Compass em detrimento de outros veículos. Ele, além de errar na política, porque deixou o município sem ambulância até então e sem veículos para secretarias, ele cometeu um ato antieconômico. Não foi um ato ilícito. Ele não infringiu a lei ao fazer a compra, se é que seguiu o rito de licitações e tal. Não vou entrar nesse detalhe. Considerando tudo isso, que seguiu o rito bonitinho das licitações, seguiu os princípios e tal, ok, ele está dentro da lei. No entanto, é um ato antieconômico porque infringiu vários princípios aí. Infringiu o princípio da economicidade, infringiu o princípio da eficiência, infringiu o princípio da impessoalidade, enfim. Então, isso é chamado ato antieconômico. E o principal princípio infringiu o princípio da moralidade. Moralidade. O que é moralidade? Quando se gasta de maneira imoral. É isso. O gasto foi legal, mas foi um gasto imoral. Nesse caso, houve a principal infração do prefeito, nesse caso, foi quando ele comprou uma Jeep Compass em detrimento de outros veículos. Portanto, isso foi um ato antieconômico porque infringiu o princípio da moralidade, um dos princípios básicos da administração pública, que eu vou falar mais adiante quais são esses princípios, o que cada um significa, mas já adianto aqui para vocês. Então, foi uma má implementação. Outra má implementação, por exemplo, de política pública, lá na minha cidade, é, por exemplo, lá no mês de setembro, no iníciozinho do mês de setembro, o prefeito estava em campanha eleitoral para deputado, tal, quis fazer o filme do governador dele, aliás, desculpa, do deputado federal dele, e inaugurou na zona rural de Berizal um dito consultório odontológico. Bota aqui para mim a foto da cadeira odontológica que ele comprou lá e colocou. Aí botou um carimbo, pá! Compromisso cumprido, não sei o quê. Muito bem. E essa cadeira está lá. Uma cadeira numa salinha lá, um suposto consultório odontológico, desde setembro, para ver se com isso conseguiria votos da sociedade. Muito bem. Quer dizer, repara só, na agenda, na formulação aqui da agenda, ele identificou um problema, que até aí tudo bem, que era o quê? Haviam pessoas na zona rural que não tinham o devido tratamento odontológico, tinham que se dirigir até a cidade de Berizal para poder fazer algum tratamento dentário. Ok, até aí tudo bem. Aí, aqui na formulação da política e na tomada de decisão, ele formulou a política e tomou a seguinte decisão: olha, eu não vou levar as pessoas para fazer tratamento lá na Serra ou lá em Berizal. Eu vou fazer as pessoas, eu vou botar um consultório aqui. Tá legal. Então, tá aí tudo bem. Ele tomou essa decisão, se foi certo ou não. O fato é que, desde a inauguração do consultório até hoje, já se passaram mais de 3 meses, ninguém, desculpa a palavra, até hoje colocou a bunda lá nessa cadeira odontológica. Está lá de enfeite. Só serviu até agora para colocar no Facebook do prefeito. Só serviu até agora para colocar no site da prefeitura, com carimbo de compromisso cumprido. Porque até hoje, 3 meses depois, nenhum dentista foi lá, ninguém sequer colocou a bunda na cadeira. Então, quer dizer, aí você vê que a política foi só eleitoreira. Uma política eleitoreira. Colocou lá para ver se conseguia votos para o deputado. Não conseguiu, não teve maioria dos votos, foi uma bagunça, não sei o quê. Então, resumindo, política pública mal implementada. Gastou um dinheiro, disse que foi R$25 mil a cadeira, que não sei o quê, mais do que gastou lá para poder fazer a reforma. E até agora, o uso disso é zero. Portanto, infringindo mais uma vez o princípio de eficiência. Dinheiro que poderia ter sido utilizado em outra coisa. Ou pegar do pessoal lá da roça e continuar levando lá para Berizal para poder fazer o tratamento correto. Então é isso, pessoal. Então, repara que a política pública sem meta, mal formulada, ou decisão mal tomada, ou mal implementada, é melhor poupar o dinheiro público.
Porque não dá para o prefeito tomar uma decisão dessa de colocar um consultório odontológico se não tem médico, se não tem dentista, não tem como atender, fica lá agora a cadeira de enfeite. E eu vou dizer que mais, essa cadeira vai ficar lá a gestão dele todinha, 2 anos, mais 2 anos que ainda restam, sem ninguém colocar a bunda na cadeira. Vai ser assim, não vai servir de nada. Então, dinheiro mal aplicado, recurso público mal aplicado. Enquanto isso, tem gente lá com salário atrasado, e aí depois fica colocando a culpa, caçando culpados para isso. Enquanto o culpado é a própria má gestão. Então tá legal, gente, por esse vídeo é isso. Queria mostrar para vocês um pouquinho do ciclo de políticas públicas, da importância de implementá-lo e mais do que isso, a importância de seguir os ritos. Siga o rito daqui para frente, você prefeito estiver me acompanhando, procure formar sua equipe, procure chamar a população para participar da tomada de decisão, da formulação, da agenda, inclusive da implementação, se possível. E aí você tem tudo para conseguir sucesso na implementação da política. Tá legal? Então por esse vídeo é só. Um abraço. Farpa para vocês. Arame Farpado.